Sou eu, Eloy Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Hoje eu vou estar gravando esse vídeo para responder duas perguntas muito importantes. É como eu falo para vocês, né? Os comentários me ajudam muito a elaborar os novos vídeos, a trazer essas respostas, né? Porque estou falando aqui, então as pessoas questionam e eu tenho por satisfação respondê-la com todo cuidado e carinho. Então foram duas perguntas importantíssimas e eu gostaria de trazê-las até vocês, né? Eu vou ler aqui a primeira pergunta. Meus respeitos, como sempre, suas explicações são coerentes e elucidativas, mas pergunto, se tudo tem como base a própria vontade, não há nada que se possa fazer no universo dos Odus para melhorar a situação ou mudar? Para que servem os ebós que são feitos com a orientação dos Odus? É possível ou tudo é apenas vontade interior? Olha que pergunta importante. Ele me faz essa pergunta referente ao último vídeo, acredito que eu gravei, falando de Odu, né, da condição que a pessoa tem de acertar o seu próprio caminho, né? Parar com algumas bobagens e aí o Odu segue alinhado. Mas essa pergunta ela é importante porque o tempo todo a gente escuta as pessoas falando sobre ebós de Odu. E não são leigos e novos iniciados, não, são pessoas aí de nome, né? Pessoas muito conhecidas, né? Que o que elas falam, um monte de gente assina embaixo. Mas é assim, ó. Quando a gente fala de ebó, nós estamos falando de uma doença, eu estou me sacudindo na cadeira, nem entendi porquê, mas vamos lá. Quando a gente fala de ebó, a gente fala de uma doença, de uma perseguição espontânea, daquilo que chamam por aí de encosto, né? A gente vai adquirindo essas vibrações, dos miasmas negativos, né? Aquilo que impregna, né? Nos torna assim pesados, cansados, né? Os estresses provocados pelo cotidiano, né? Pelas coisas que a gente vive no dia a dia, principalmente num momento como esse que estamos vivendo, o ebó, o bori é recomendado para que haja um apaziguamento, né? Da alma, do espírito, da cabeça, e essa pessoa possa se levantar ali e seguir a sua vida. E é essa prática que deve, né, se desenvolver para os ebós. Associar ebó a Odu como dizem hoje, como meu filho fala, é passar pano numa situação, sabe? É a maneira com que eu vejo, é passar pano mesmo. Faz uma bobagem grande, aí vai lá, tem que fazer um ebó, porque está negativo, né? É o que dizem. E aí é preparado um ebó, faz um ebó, aquilo vai tirar os miasmas negativos, vai afastar qualquer coisa ruim que tiver por ali, porque semelhante atrai semelhante. Se tu faz uma bobagem, pô, tem um monte do outro lado torcendo para que essa bobagem continue, né? E aí isso dá esse ebó que vão tirar e falar em nome de Odu, vai dar uma leveza, alguma coisa assim, mas ele não está atrelado ao Odu, sabe? E aí com o tempo, tudo novamente, tudo se repetindo, as mesmas bobagens, a pessoa continua praticando os mesmos erros, e aí fala, eu tirei um ebó de Odu, e é engraçado, eu tirei o ebó do 9, do 11, do 7, e aí as pessoas vão criando esse mistério em torno do Odu propositalmente, sabe? Muitos fazem isso, é assim, é assado, só para pegar dinheiro de alguém. Eu não vejo de outra forma, não. Porque Odu, você estabelece os princípios que você quer levar para a sua vida.
né? Se é bom, beleza, siga em frente. Se esses princípios são nocivos, ruins, você com certeza terá problema lá na frente. E é isso que a gente precisa entender. O Odu é o ego, sabe? Podemos chamar de Odu ego, sabe? Aquelas coisas que você precisa desmontar da sua vida, em cima do seu orgulho, da sua vaidade, da sua maledicência. São coisas nocivas que te levam à desordem, né? É aquilo que você pensou e preparou para agir e que é ruim. Isso vai causar um dano para você e para outros. Então, o Odu precisa ser tratado desta forma, sabe? Colocar em prática de vida aquilo que vai fazer com que você retorne ao princípio desse Odu, ao equilíbrio desse Odu, que é caminhar em frente numa linha reta, sabe? Agora, ninguém quer voltar atrás e pedir desculpa pela bobagem que fez com o outro, sabe? Por aquilo que roubou, sabe? Por tantas outras coisas nocivas que fez contra o outro, sabe? Ninguém. O orgulho é uma coisa perversa, né? A pessoa fica ali se controlando o tempo todo, dizendo que eu tô certo, né? Então, quando falam de ebó, de Odu, eu não consigo conceber essa ideia, sabe? Não porque eu entenda Odu só assim, não, é porque eu aprendi assim, num Ebeifá, onde o que mais importa para o orixá é você mudar todo aquele contexto ruim que você vem trazendo para a sua vida, tá? É mudar. E isso é o ego, isso é o Odu. Então você precisa se tornar transparente, tranquilo, sabe? É não reincidir nos erros, sabe, que cometeu e que comete, não reincidir mais, e trazer a vida num grau de tranquilidade, sabe, e paz de espírito, né? O que a gente chama de bem-estar, né? É bem-estar consigo mesmo, bem-estar com a comunidade, com todas as coisas que são ao seu redor. Então, não adianta tirar ebó baseado em Odu, porque o Odu tal tá assim, o ebó vai levar tantas coisas para isso que vai melhorar a sua vida. Não, é passar pano na situação dos outros. Quer dizer que a pessoa comete um mal, né, uma coisa ruim contra alguém ou contra qualquer coisa, e aí ela vai procurar um lugar para ela tirar um ebó de Odu que vai fazer com que aquilo desapareça, essa marca não fica mais com ela. Não, vai continuar, vai dar uma falsa sensação de proteção, porque remédio, ebó é remédio tem um dia para começar, um dia para terminar, é um remédio. Então é para remediar alguma coisa, fazer alguma coisa ali um período, né? Para ver se você não comete mais os mesmos erros e acerte a vida. Então fica ali um mistureba. Então a pessoa fez o ebó, mas daqui a pouco aquilo volta de novo e volta pior, porque não cuidou da maneira certa. E qual seria a maneira certa? Voltar atrás e falar, ó, errei, não quero mais isso para minha vida, se eu tiver que pagar alguma coisa eu pago, sabe? Me perdoa, me qualquer coisa, mas não quero fazer isso. Então, buscar ebós para Odu, para consertar um erro, muito complicado. E tem gente por aí que faz esse monte de ebós aí, e as pessoas vão lá e fazem, não, eu fiz o ebó tal, e é só passar pano mesmo, tá? Eu tenho sempre esse princípio de buscar na orientação do oráculo o melhor caminho, ou seja, o melhor conselho para aquela pessoa resolver os seus problemas a partir de si mesma, sabe? Porque se eu pego um ebó e digo que é o ebó daquele Odu para ela ficar bem, ela vai pagar, né? Ela pagou lá X por aquilo. Ela abandona a responsabilidade que é dela
e transfere para você que disse que quer fazer o ebó de Odu para ela melhorar. E se der errado, ela vai cobrar de você. Afinal de contas, você recebeu o dinheiro para fazer essas coisas. E depois não adianta ficar dando xerique, falando qualquer bobagem, porque na verdade foi isso que aconteceu. Sabe? Quando as pessoas pagam por alguma coisa, elas querem um resultado X por aquilo que elas pagaram. Porque você colocou um valor, aquilo precisa ser reparado. Hoje a cadeira está me dando trabalho. Aquilo precisa ser reparado. Então, eu vejo dessa maneira. Essa pergunta foi importantíssima, sabe? E é isso mesmo, né? Se a gente não conversar, não tiver esse diálogo por intermédio aqui do chat ou do WhatsApp, alguma coisa assim, a gente não consegue colocar essas respostas assim tranquilas no nosso dia a dia. Então, por favor, deixe os comentários aí, porque é deles que eu estou desenvolvendo aqui os vídeos que nós estamos fazendo. Bom, espero que eu tenha esclarecido aqui esse ponto de vista, né, que não tem ebó de Odu para se fazer, e sim a orientação da própria pessoa em querer mudar a sua vida. Bom, a segunda pergunta, a pessoa me faz assim, ó. Pô, eu fui jogar búzios com 2 pessoas diferentes, né? E cada uma delas teve 2 interpretações totalmente alheias, né? Diferentes uma da outra. Então ela pergunta o que fazer. Então vamos lá. Não importa o método, não importa o método de jogo de búzios, se é o bobochê, se é o durepá, se é o acairê, não importa o método que você use para jogar búzios. Não importa se você vai jogar tarô, baralho cigano, runas, tem tantos outros oráculos, não importa. Se você busca o oráculo, ele só tem que ter uma resposta para você diante de uma situação. Não importa qual oráculo você foi consultar, tá? Mas tarô não tem nada a ver com os oráculos de Yorubá? Não, realmente não tem nada a ver. Eu não sei nem para onde vai as cartas do tarô. Mas eu sei que é um oráculo. O oráculo é um princípio, vem de um lugar só, sabe? E a resposta, ela tem que ser única para aquela pessoa, independente do oráculo. Então, se eu falo para você no jogo de búzios, olha, no dia de amanhã evita esses e esses processos, porque você pode se gripar, porque aqui vem uma informação assim, que o risco de uma enfermidade passageira começa a acontecer a partir do momento desse jogo para frente. Então é algo que você amanhã precisa cuidar, reforça aí o seu remédio caseiro, alguma coisa assim, para evitar essa gripe, porque se tê-la, você vai gastar mais dinheiro, alguma coisa assim, e vai passar isolado, tendo que aí abandonar alguns projetos que você tenha para esse dia. Bom, se for jogar tarô, tem que ter a mesma resposta. Se for jogar qualquer outro oráculo, tem que ter a mesma resposta, sabe? Porque aquilo é um fato, é uma mudança de tempo, algo assim, que vai atrapalhar o dia daquela pessoa, sabe? Então a informação, ela não precisa ser no mesmo desenho, na mesma linguagem, mas as coisas, elas precisam estar muito próximas, né? Essa informação. Não quer dizer que se eu jogar búzio aqui, sair, for jogar tarô, sair, for jogar não sei o que, sair, for jogar não sei o que lá, tem que ter tudo a mesma resposta? Sim. Mas existe uma coisa que o ser humano criou, que se chama tempo, né? Tempo. E isso o ser humano criou. Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para isso. O ser humano criou o tempo. E o que acontece?
entre você jogar aqui o Búzios, meia hora depois você for jogar tarô, depois 1 hora depois você for jogar runa, 1 hora depois, há um espaço-tempo que você criou, tá? Tá aqui, ó. Esse intervalo entre o jogo e o outro. A base de sustentação da leitura basicamente é a mesma, tá? A base é basicamente, a leitura é basicamente a mesma. Mas o que acontecer nesse espaço entre um jogo e outro, que milhares de coisas podem acontecer, sim, poderão interferir nessa segunda leitura do oráculo que você vai fazer. Nesse caminho tu pode dar uma topada, né? Você pode ter um mal súbito. Tantas coisas podem acontecer nesse intervalo de coisas que você criou, o tempo que você criou, tá? Então, essa segunda leitura, ela pode ser acrescida de alguma coisa, porque tem um espaço ali entre essas duas consultas, sabe? E aí, isso é que é interessante, porque a base permanece a mesma para aquele dia, porque a análise é feita do dia que você nasceu até o dia que você está jogando, para se ter uma ideia, a possibilidade de se olhar no futuro, ou seja, dar uma piruada para o futuro. Então essa primeira base desse jogo, primeiro que você fez, ela está lá. Nesse espaço-tempo, se acontecer alguma coisa, nesse segundo jogo, a base primeira está estabelecida, mas houve uma outra coisa no caminho, tá? E assim sucessivamente, se você fizer 10 jogos no dia, tá? Então, se o que foi dito para essa pessoa no primeiro jogo como base foi dito no segundo, com outras palavras, claro, se foi dito no segundo e aconteceu alguma coisa nesse espaço-tempo, que eu não acredito que foi meia hora do jogo por outro, pode ter jogado hoje, passou uma semana, foi jogar depois, porque eu não tenho essa informação. Pode ter acontecido alguma coisa diferente ali que levou a outra pessoa a jogar, ter essa interpretação. Bom, isso eu estou falando aqui obedecendo a ordem que todo mundo está jogando direitinho, com a cabeça voltada para o consulente, né? Está pensando realmente no propósito de ajudar outra pessoa. É isso que eu estou me localizando. Mas se a pessoa fizer perguntas específicas, né? Específicas e coerentes, de sim ou não, pode ir lá com 4 búzios, amarração de ibo e tantos outros métodos que tem para amarrar as perguntas de sim ou não. Então, se ela faz uma pergunta que diz sim ou não, bem objetiva, né, de forma clara, por exemplo, eu devo fazer essa viagem que eu pretendo fazer no final do mês? A resposta foi sim, no primeiro jogo, sim, você pode fazer essa viagem. Passou ali um tempo, 5 dias, 10 dias, alguma coisa assim, fez um outro jogo e perguntou a mesma coisa. No outro jogo disse não, tá? No segundo jogo disse não. Ah, mas aqui no primeiro disse que eu poderia viajar. Disse sim, mas ali estava estabelecido tudo como certo, sem problema nenhum. Lembra que você está num lugar jogando onde não existe mais espaço-tempo. É teoria da relatividade. Tá? Jogando a gente perde a noção de tempo. E aí você jogou naquele momento, sim. Passou-se ali alguns dias, você foi jogar, a resposta foi não. Então, alguma coisa se movimentou de forma, vou falar ruim, pressupondo que a viagem seria muito importante. Então, disse que não, aconteceu alguma coisa nesse espaço-tempo, tá? E é isso que precisa ser verificado quando essas respostas ou esses aconselhamentos forem muito diferentes da base original do primeiro jogo que você fez.
Então, o que acontece? Nesse espaço-tempo, eu tive um problema de saúde, algo me impede de viajar, né, alheio à minha vontade mesmo ali, alguma coisa aconteceu. Se eu vou fazer essa viagem a negócio, algo vai dar errado, ou deu errado, então aquilo que era possível nesse primeiro momento não vai ser possível no segundo momento, tá? Então, o problema é o espaço e o tempo que a gente cria, sabe? Como eu vou lidar com esses dias, que aqui diz sim que eu posso fazer essa viagem, sabe? Como eu vou lidar com esses dias até a concretização dessa minha viagem, disso que eu tenho que fazer. Então, essa condição de olhar um jogo, olhar um outro, fazer perguntas de sim ou não, sabe? Uma coisa não pode mudar: a base de sustentação do primeiro jogo que você fez. Não vai mudar, vão trocar as palavras, alguma coisa assim, mas ele não muda, tem que ser acrescido no segundo, com aquilo que aconteceu no espaço-tempo entre uma consulta e outra. Quando eu respondo pergunta de sim ou não, as pessoas me perguntam, vamos lá, para a amarração de IBA, eu joguei e a resposta foi sim. O Odoo tal informa que sim. E não apenas, eu não respondo sim, pode viajar, nunca eu faço isso. Ou então não pode viajar. Não é assim absoluto, sim e não, sabe? Eu entendo aquele Odoo, eu converso, sabe? E ali a minha análise é sim, por que sim? Por causa disso. Aí eu vou contar o enredo desse sim para essa pessoa. E ali a gente pode ter noção, entre o sim e o não, o que pode impedir que aquele sim não se concretize, ou que aquele não venha a falhar, né? Era não e passou a ser sim. Então precisamos entender a cada momento o Odoo que na amarração do IBO que está respondendo pela afirmativo ou negativo, a condição de elaborar esse conselho de forma mais ampla para que não aconteçam essas confusões. Joguei com um, disse uma coisa, joguei com outro, disse outra coisa, e aí fica todo mundo perdido no meio dessa confusão. O oráculo são objetos assim sagrados muito sérios, que praticados por pessoas com responsabilidade de olhar para o outro, não vai ter muita diferença entre um jogo e outro não, sabe? As coisas vão andar sempre muito próximas. Mas o melhor é que se você tem costume de olhar o oráculo, você pode olhar todo dia? Pode, sabe? Não tem problema, mas dá um intervalo aí, pelo menos de 30 dias, de uma leitura para outra, para ver nesse espaço-tempo como as coisas se comportaram e o que pode ser acrescido ali de entendimento, de aconselhamento, para dar uma melhor segurança às tomadas de decisões que uma pessoa vai fazer na sua vida. Bom, espero que eu tenha explicado aqui. Eu acho que eu demorei demais, mas eu achei essas perguntas pertinentes, vim aqui responder. Agradeço assim do fundo mesmo do coração vocês estarem aí comentando e a gente caminhando, né, nesse passinho de formiguinha, mas a gente chega lá. E gostaria realmente de agradecer a vocês e pedir a vocês que estão passando aqui pela primeira vez no canal que se inscrevam, sabe? Continuem compartilhando nas suas redes sociais os nossos vídeos, deixem o seu like, que é sempre importante para mantermos Orixá sempre em atividade nesse universo de internet. Axé-ô, muito obrigado.